Então, até antes da gente iniciar, vocês falaram do conhecimento básico, eu sempre comento muito da Data Science Academy, curso de Python Fundamentos, certo? Então, Python Fundamentos para análise de dados. É um curso gratuito dentro da Data Science Academy. Eu acho que, tipo assim, quem quer ir para a área de ciência de dados, vale muito a pena fazer esse curso, tá? Eles têm alguns cursos gratuitos e cursos pagos, tem curso de Power BI gratuito, e esse de Python Fundamentos, ó, fundamento de linguagem Python, do básico ao aplicado com IA. Vale muito a pena para vocês pegarem esse conhecimento básico e futuramente estar realmente na implantação de soluções, tá? Eu não estava nem aqui no script eu falar um pouco da Data Science, mas assim, eu sou fã dos caras, os caras desde 2017 vêm trabalhando bem, tem muita formação bacana e atualmente eles já estão com algumas pós-graduações também. Então, não estou falando dos cursos pagos, dos cursos gratuitos mesmo, então vale muito a pena vocês conhecerem pelo menos esse fundamento de linguagem Python e esse de Power BI para Data Science, que são dois excelentes cursos, fiz os dois, são realmente muito bons, tá certo? Então, assim, você hoje vai ter o Python instalado na máquina, mas o básico para a gente trabalhar com a parte de ciência de dados é o quê? É nós termos uma ideia, como o professor já mostrou aí na sala para vocês várias vezes, né? E aí, assim, aqui no ambiente eu vou utilizar o Anaconda, né? O Jupyter Notebook. Não sei se todos conhecem o Anaconda, né? Aqui é anaconda.com, vocês podem fazer o download, instalar. E aí, o que que é? Ele vai abrir um browser e você vai conseguir colocar todo o seu código em Python e quando você apertar Shift Enter, ele já vai executar aquela célula. Então, todas as células você já vai conseguir visualizar os resultados utilizando ela. Diferente do arquivo .py, que vocês normalmente utilizam lá dentro do Visual Code, né? Do Visual Studio. O que acontece? Aqui, tu já vai colocando cada célula, verificando, e aí depois que tu tá com ele todo redondinho, tu transforma ele no arquivo .py. Só lembrando, aqui o arquivo vai ser salvo sempre IPYNB, certo? Quando vocês estiverem instalando o Anaconda, vocês vão aparecer em um determinado momento para você clicar e colocar assim, crie a variável de ambiente no sistema. Tanto vai aparecer no Mac, quanto no Windows, quanto na versão Linux. Aqui eu estou usando o Mac, mas vocês sempre deixem essa caixinha marcada. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando nós formos para o terminal, né, colocar para rodar, simplesmente quando você digitar dentro da pasta, né, no terminal. Jupyter Notebook, ele vai abrir já a telinha pronta para você executar os comandos. Caso você não tenha feito essa variável de ambiente, aí você vai ter que fazer um outro processo. Então, assim, não vou trazer aqui a instalação, mas só para deixar para vocês claro que quando sempre vocês estiverem instalando o sistema, né, o Anaconda na máquina de vocês, deixa essa variável de ambiente marcada já para ele fazer isso tudo automático. Senão, aí você depois pode criar, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é bem simples. Praticamente next, né? Avançar, avançar, avançar. Certo? Então, assim, antes da gente começar e eu mostrar para vocês o Jupyter Notebook, eu quero trazer aqui uma plataforma chamada Kaggle. Eu não sei se todos conhecem. E o Kaggle já tem bastante tempo. Aqui é uma plataforma que eu acho que vale muito a pena todo desenvolvedor de software, principalmente cientistas de dados, conhecerem. Certo? O Kaggle, ele é uma plataforma que ele reúne todo mundo que gosta da ciência de dados e que quer conteúdo de ciência de dados e quer dataset. Porque assim, toda vida que você está estudando esses datasets, sempre vem os datasets básicos, aquele que todo mundo encontra na internet. E o Kaggle não. O Kaggle tem competições. Então, se, por exemplo, aqui, ó, é kaggle.com, né? Vocês podem acessar. Se você clicar aqui em competições, só para vocês terem uma noção, ó. Eu tenho competições aqui pagando, ó, $100 mil, $50 mil. E o que é? Tipo, uma empresa específica, ela bota um determinado assunto, né, coloca um dataset específico, diz o que quer chegar com isso, e aí os times vão disputar. Só para vocês terem ideia, desse aqui eu estou com 1.377 times disputando essa competição específica. Essa outra aqui, 50 mil. Então, assim, ó, se vocês clicarem aqui numa competição dessa, mesmo que vocês não decidam por competir, vocês têm bastante conteúdo. Então, aqui fala um pouquinho, né, dá um overview da competição, vai disponibilizar conjuntos de dados, só para vocês verem aqui, 864 megas de dados. Daqui o arquivo.csv, ele mostra aqui, ó, Game ID, Play ID, vai dar um dataset completo. Daqui embaixo, ó, Data Explorer, ó, teste, treino. E aí, quando você vem aqui em código, você tem pessoas que já fizeram algum tipo de trabalho com esses datasets. Então, assim, se você pegar aqui um aleatório, por exemplo, 2026 demo, ele já coloca aqui um conjunto de código que simplesmente tu pode baixar o dataset, baixar esse arquivo Jupyter Notebook do cara, ou simplesmente, né, constrói do zero, faz um Ctrl+C, Ctrl+V, constrói do zero,
E aí vai rodando e vai melhorando. Então aqui é um local onde você consegue encontrar bastante dado. Trouxe aqui um exemplo para vocês verem. Ó. Eu coloquei aqui, pesquisei o Iris. Iris é um dataset bem conhecido no ramo da ciência de dados, que é das flores, né? Conhecido como dataset das flores, que você vai classificá-lo. E aí aqui eu peguei um deles e trouxe aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Uma pessoa pegou, esse rapaz publicou, já teve 21 mil views. E aí, ó, ele disponibilizou aqui todo o código dele. Então você simplesmente pode pegar aqui, importa os pacotes, faz o carregamento dos dados, vai verificando, ó, e aqui sim, você replica todo um trabalho desse cara e vai melhorando, fez a aplicação dos modelos. Então aqui, estou trazendo aqui o Kaggle, que é uma plataforma absurda, gigantesca, que tem conteúdo demais. Eu estou trazendo aqui o Kaggle porque eu estou ainda trabalhando na questão dos modelos tradicionais, que é justamente o foco da nossa aula aqui. Se nós estivéssemos pensando nesses modelos mais novos, né, do Llama, do ChatGPT, do próprio GPT, né, 2.0 e outros, o que nós poderíamos fazer? Tem o Hugging Face e tem outras plataformas, mas para o conteúdo de vocês, esse aqui é excelente. Então, estou trazendo aqui a plataforma para vocês terem uma ideia. Aqui vocês vão conseguir encontrar datasets, vão encontrar muito código que vocês podem implementar, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês duas coisinhas rápidas. Primeiro, eu vou parar aqui o meu terminal, estava até rodando, mas vou deixar parado. E primeiro passo aqui é o quê? O arquivo cardiotrain.csv. Esse arquivo eu encontrei dentro do Kaggle. Tá aqui o link, eu vou entregar esse Jupyter Notebook para vocês. Se vocês clicarem aqui no link, ó, eu baixei do próprio Kaggle e montei todo o treino para vocês darem uma olhadinha, tá? Então, baixei esse arquivo. Vou disponibilizar também um arquivo para vocês, mas vocês podem baixar. E o primeiro ponto que eu fiz foi o quê? Foi criar o ambiente. O professor já deu esse passo a passo para vocês, não vou mostrar. Mas assim, depois do ambiente criado, primeiro passo é o quê? Abrir o terminal. Quem estiver utilizando o Windows, é só entrar na pasta, colocar cmd, né? Vai abrir o terminal e aí vocês vão ativar o ambiente. Então, no meu caso aqui que eu estou usando o Mac, source vim bin activate. Então, ativei o ambiente. Então, estou dentro do ambiente. Por quê? Porque ele já está com meus pacotes todos prontinhos, só para eu rodar o meu arquivo IPYNB. E aí, o próximo passo é o quê? Eu clicar em Jupyter Notebook. Só reforçando, quando vocês estão fazendo a instalação do Anaconda, vocês ativando a variável de ambiente, nesse momento, colocando simplesmente o Jupyter Notebook, ele vai abrir todo o ambiente de desenvolvimento, certo? Então, tá aqui. Ambiente aberto. Nós vamos escolher, nesse caso aqui, eu fiz uma limpeza no dataset, estou trazendo ele todo para vocês. Vou disponibilizar. E aí, aqui, eu não vou ler o conteúdo que está aqui, certo? Vocês vão... aqui vai ser mais assim, eu estou trazendo muitos conceitos que vai ser bem interessante vocês depois lerem com calma para entender. De forma geral, o que foi que eu procurei aqui? Trazer um dataset para saber se a pessoa está saudável ou se está com um problema cardíaco, certo? Então, esse dataset, ele tem 70 mil linhas e 13 colunas, tá? Então, eu tenho aqui idade, tenho gênero, tenho peso, tenho altura, tenho pressão sistólica, diastólica. Eu não vou entrar nesses méritos de saúde, tá? Mas, quando vocês estiverem trabalhando realmente com dataset, é bem interessante vocês pegarem esse dataset e entender um pouquinho do que faz, do que é cada variável. Então, o primeiro passo para qualquer pessoa que for trabalhar como cientista de dados é entender esses dados. Por isso que a gente vai iniciar aqui com a análise exploratória dos dados, tá? Que é o próximo passo. Então, o objetivo do projeto vai ser o quê? Vai ser a gente montar um modelo de classificação capaz de prever se a pessoa tem um risco de doença cardiovascular. Com base em quê? Nessas variáveis que a gente tem aqui em cima. Primeiro ponto, a nossa variável está aqui, ó, com as pessoas que tiveram ou não. Por quê? Porque durante o nosso treinamento a gente vai ensinar um modelo e depois com esse modelo treinado nós podemos dar novos casos para ele fazer a previsão, tá certo? Então, descendo aqui um pouquinho, primeiro passo vai ser nós importarmos as bibliotecas necessárias, tá? Trouxe aqui o primeiro para manipulação de dados, o Pandas. O Pandas praticamente é o quê? Para você, é um pacote onde ele tem uma série de funções. Essas funções, vocês imaginam assim uma planilha do Excel, só fazendo assim para ficar mais fácil o entendimento, né? Criando aquela tabela bonitinha e eu tenho uma série de funções para eu executar nesses data, que a gente chama de data frame, certo? NumPy também, para manipulação, ele é bom para você fazer cálculo de matrizes, tá certo? Então, machine learning vai ser isso, vai ser você fazer cálculos matemáticos, cálculo com matrizes, certo? Visualização de dados, eu estou trazendo o Matplotlib e o Seaborn. Vocês vão ver que com uma linha de código a gente vai conseguir criar um gráfico. E a partir de machine learning vai ser esses pacotes aqui. Então, primeiro aqui que eu trago do pacote scikit-learn, né? Então, se vocês verem de forma geral, a gente está trazendo o Pandas, NumPy, Seaborn e Matplotlib para análise exploratória e o scikit-learn a partir de machine learning, certo? Então,
Train Test Split, que vai ser justamente você separar dados de treino, dados de teste. A parte do pré-processamento, eu vou mostrar mais à frente, que é a parte de padronização, né, dos dados, normalização desses dados. Aqui as métricas, né, como acurácia, a matriz de confusão. Os modelos, vou usar aqui alguns, vocês vão ver, eu vou fazer um for. Trouxe Random Forest, Gradient Booster, Gaussian, Support Vector Machine, SVC. Trouxe alguns modelos, vocês podem implantar todos os outros. Vocês entendam o seguinte, que aqui eu estou trazendo uma série de códigos que vocês podem simplesmente fazer uma cópia desse meu notebook, ou simplesmente pegar esse arquivo que eu mandar para vocês, pegar um outro conjunto de dados e ir replicando o que eu fiz nesse meu, no outro conjunto. E, claro, vai fazendo todas as adaptações e melhorias. Coloquei essa mensagem, só importei o warning aqui para não ficar aparecendo mensagem de erro, caso dê um erro em algum pacote. E o watermark para eu, no final, rodar uma célula e ele me dar todas as versões dos pacotes utilizados para que vocês possam replicar o trabalho de vocês aí, tá certo? Então, primeiro passo, apertei aqui Shift Enter. Ó, você pode ver aqui que um apareceu aqui em cima, então ele já importou todos os pacotes. Tá? Ó, então eu vou fazer com vocês aqui, ó. Eu tenho aqui já um modelo todo rodado, mas eu quero mostrar para vocês o quanto é simples realmente a gente fazer isso e rápido, tá? Claro, no caso desse aqui que já está totalmente a análise toda feita. Vocês vão com certeza pegar um novo dataset e vão fazer todo o trabalho de análise exploratória e implementação do modelo, tá? Então, de forma geral, aqui a gente colocou dentro da pasta o cardio underline training, né, que vai ser aquele arquivozinho .csv, e aí eu vou criar uma variável chamada df. Aqui poderia ser qualquer nome, até Ramsés ou teste, qualquer nome, é o nome do meu data frame. Eu estou trazendo esses dados para uma variável. Então, vou chamar o PD. O que é o PD? É o pandas. A gente disse, ó, import pandas e eu vou chamar ele de PD. Import o NumPy, vou chamar de NP. Vou importar o Seaborn, SNS. Então, toda vida que eu disser PD, eu estou dizendo o seguinte, lá do pandas eu vou chamar uma função. Nesse caso aqui eu estou chamando a função read underline CSV. Read, ler, arquivo CSV. Então, vou ler o arquivo CSV, vou chamar o cardio.train, que é aquele nosso arquivo que está na pasta, e pedir para ele separar por ponto e vírgula. Quando eu faço isso, eu carrego todos os arquivos. E aí eu vou botar, nesse caso, a minha variável .read. O que é o read? É eu mostrar as primeiras linhas do meu dataset. Eu estou pedindo para ele mostrar as minhas primeiras duas linhas. E aí tá aqui, ó. Eu tenho aqui as colunas ID, idade, gênero, altura, peso e todo o restante dos dados, tá? E aí o df.shape vai me dar o quê? Que eu tenho um dataset com 70 mil linhas e 13 colunas. Vocês podem ver aqui, ó, que eu não preciso de muito código. Quando eu peguei e importei a tabela aqui, o read CSV, para o arquivo df, agora eu estou usando só as funções que já está dentro do pacote do pandas, certo? Então, ó, me traga as duas primeiras linhas, me trava o shape, né, o tamanho desse meu arquivo, do tamanho desse meu data frame. E aí o primeiro ponto que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou remover a coluna ID. Por quê? Porque o ID está de 0 a... Primeiro ponto, no Python, ele inicia por 0, tá certo? Então, só relembrando aqui, nós temos outras linguagens que iniciam por 1, então aqui a gente inicia por 0. Se eu tenho 70 mil linhas, ele vai parar na 69.999, tá certo? Continuando, vou fazer o drop da coluna ID, então vou retirar essa coluna ID, porque ela, no nosso caso, ela não é uma variável que vai ajudar a gente a tomar uma decisão, certo? Então, tirei a coluna ID. Um outro ponto, se vocês verificarem aqui no nosso dataset, a idade, ela está com esses números aqui. Então, eu tenho que organizar, porque a idade ela não vai ser mostrada dessa forma. Então, eu vou criar uma coluna dentro do meu data frame chamada age_years, certo? Então, vai ser a idade de anos, que vai ser igual a coluna idade dividido por 365, e vai ser do tipo inteiro, certo? Quando eu faço isso, o que eu fiquei, ó? Mostrando aqui o read. Eu não vou ficar repetindo aqui, que eu já disse lá em cima umas 3 vezes, ó. Quanto ao read, que é o quê? Trazendo sempre as primeiras linhas. Se eu não colocar nenhum número dentro, ele vai aparecer as 5 primeiras. Se eu colocar um número dentro, ele vai me aparecer a quantidade desse número que eu coloquei. Lá em cima a gente estava trabalhando com 2, aqui eu deixei livre, ele está trazendo 5. Então, ele pegou a coluna age, dividiu por 365. Então, ele me deu a idade em anos. Então, aqui, ó, uma pessoa de 50 anos, aqui uma pessoa de 55 anos. Então, com essa célula aqui, nós criamos essa coluna de idade em anos, tá? E aí, um outro ponto que a gente quer é criar o IMC, que é uma variável importante, já que eu tenho peso e altura, tá? Então, vou criar aqui uma coluna chamada IMC, que vai ser o quê? É eu pegar o peso dividido pela altura ao quadrado. Ramsés, por que tu colocou dividido por 100? Porque a nossa altura, ela está aqui em número de 168 centímetros. Está em centímetros, a gente vai trabalhar com metro, tá certo? Então,
Quando eu dou o Enter, mostra as primeiras linhas, a gente colocou o IMC, ó, 21.97, 34.92. Então, nesse momento, o que a gente está fazendo? Está criando novas colunas para ajudar a gente quando a gente for aplicar o modelo. Aqui é o que ainda? Análise exploratória dos dados. E um conceito que vocês têm também é o ETL, né? Que é a extração, tratamento e load, né? O carregamento. O que eu gosto de chamar assim, é extração, tratamento e limpeza. Então, a gente extraiu os dados da planilha, está tratando esses dados, fazendo uma limpeza, para depois nós levarmos para o modelo. Tá certo? Aqui, corrigir as inconsistências de pressão. Lá em cima nós temos duas categorias, né? O AP_LO e o AP_HI, né? Que é justamente o que? A pressão sistólica e a diastólica. Não vamos entrar nesse conceito, mas aí uma coisa que eu pesquisei é o quê? Que há a necessidade de nós retirarmos elas, quando elas estão nesses intervalos aqui, menor que 70 e maior que 250, quando vocês estiverem trabalhando com outro dataset, vocês vão precisar fazer esse tipo de limpeza desses dados. Nesse caso, simplesmente eu estou pegando quando o APL0 for menor do que a API, né? Quando for maior que 70 e o APHI menor que 250, então simplesmente estou aplicando essa funçãozinha aqui para vocês. Não vou entrar muito em detalhe, porque vocês vão pegar outros tipos de dataset, muitos deles nem vai precisar fazer esse tipo. Mas aqui é mais o que? Você pega com o dono do negócio, tá? Quando eu faço isso, eu retiro, a gente desceu de 70 mil para 68.673. Então, com essa simples limpeza, já que a gente tem esses valores impossíveis, então a gente tirou esses impossíveis para eles não fazerem parte do nosso conjunto de dados que a gente vai treinar o nosso modelo. Tá certo? Aqui vem uma nova função chamada Describe, dentro também do pacote Pandas. Então, quando eu chamo Describe, o que ele vai pegar? Vai pegar todas as variáveis numéricas, né, todas as colunas numéricas, e ela vai trazer média, mediano, desvio padrão. Vou apertar aqui para vocês verem. Então ele me dá aqui a quantidade, a média, desvio padrão, o mínimo, o máximo, o primeiro, o segundo e terceiro quartis. Certo? Então aqui de todas as colunas. Isso aqui é excelente porque se tu tiver um dataset com centenas de colunas numéricas, ele já traz, simplesmente com essa função, describe, todos essas informações, esses indicadores, né, de média, mediano, desvio padrão, que isso ajuda bastante. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, quando a gente pegar aqui o IMC, a média aqui está bem alta, 27,65. Quando a gente pega o desvio padrão deles é 6. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, deixa eu pegar outro aqui, a altura. Né, a altura aqui está dando 164 centímetros, né, 1,64, certo? Então aqui é bom porque você consegue realmente explorar cada um desses dados. Vou entregar para vocês, vocês rodam aí na máquina de vocês, vão ver esses resultados aí. Tá? Aqui vai ser os outliers. Eu acho que você já viu esse conceito, que é o quê? São aqueles valores que eles fogem demais, né, dos nossos padrões. Então imagina se eu tiver um conjunto de dados que ele está variando ali, vamos supor, de 800 a 1.200. Está sempre variando de 800 a 1.200 e de repente eu tenho um com 2.000. Esse cara aqui que está com 2.000, provavelmente tem algum problema, se eu tenho todo o restante de 99,99% dos dados entre 800 e 1.200. Então é melhor que eu não utilize desse resultado porque ele saiu, ele está fora do nosso padrão de dados, né? Então aqui eu trago o método IQR, eu explico aqui o que é o método, e aí de forma geral o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o primeiro quartil, multiplicar por 1, tirar 1,5 dele e o terceiro quartil. Vocês imaginam assim, se eu tenho de 0 a 100, o primeiro quartil vai o 25 ao 75. Se eu multiplico ali e retiro 1,5, é o quê? Dos 25 é 12,5. Então eu vou pegar de 12,5 a 87,5. O que tiver fora desse intervalo, eu descarto. Então, isso é uma metodologia. Aqui eu crio essa função, né? Primeiro quartil, terceiro quartil. Crio essa função e depois eu aplico essa função nessas 5 colunas, do peso, da altura, do IMC e das duas pressões. E aí quando eu aplico essa função, trago aqui para vocês, ó, que agora a gente não tem mais 70 mil resultados, a gente tem 61 mil resultados. Tá certo? Isso aqui ainda a gente não está fazendo nada de machine learning. Nesse momento aqui a gente ainda está explorando os dados e melhorando, né? Fazendo todo o tratamento desses dados antes da gente utilizar no modelo. Sendo sincero para vocês, eu acho que o mais importante até de você criar aquela que a gente fala, né, aquele modelo treinado, é você fazer uma análise exploratória desse dado e o tratamento desse dado muito bem feito. Então, aqui nós temos o nosso dataset e já fizemos uma análise, retiramos os outliers e agora aqui eu tenho idade em anos aqui e tenho uma idade nesse modelo, eu não preciso mais dessa coluna. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa coluna, vou fazer o quê? Um drop, vou retirar essa coluna do dataset, certo? Usar o describe de novo, só para mostrar agora sem essa coluna.
Vou trazer o df.info, ele vai simplesmente me trazer as informações da coluna, então eu tenho todas elas com valores, 61.343, e o tipo, né? Então a maioria são inteiros, e eu tenho duas aqui que são no formato float, e eu estou verificando se elas têm valores nulos. Nenhuma tem valor nulo. Isso daqui também é importante quando você está fazendo todo o tratamento dos dados, tá? Aqui, de forma geral, só estou trazendo o shape, né? O tamanho desse dataset, o tipo, e se tem os valores únicos. De forma geral, isso aqui a gente já está vendo, é só trazendo outra metodologia para vocês depois, quando estiverem implementando, vocês terem essa base de conhecimento aí para vocês, tá? O que é os valores únicos? Por exemplo, o gênero, eu tenho masculino e feminino, ou é 0 ou é 1. Então, eu tenho 2. Então, aqui na altura eu tenho 44, certo? No smoke, né? Fumo, o álcool, tá aqui, ó, 2, 2. Então, a quantidade de valores para classificar aquela variável que eu tenho em cada coluna. Então, aqui é só para dar uma ideia aqui para vocês, tá? E aqui eu trago o quê? Um pouquinho graficamente. Como eu disse para vocês, com uma linha de código eu mostro um gráfico para vocês, ó. Aqui eu estou trazendo o pacote Seaborn, SNS. Lá em cima a gente importou o pacote, import Seaborn, SNS. Lá no início do nosso código, quando a gente estava importando os pacotes. Então, eu disse o quê? Que eu quero um stop plot, que é um tipo de gráfico dele, e que ele pegue a coluna de idade. Aí eu boto um título, distribuição da idade, e mostro na tela. Quando eu faço isso, eu já tenho aqui um gráfico bonitinho montado, a quantidade, por idade. Então, o bom desses pacotes, como eu disse para vocês, o Pandas, ele já tem muita função ali de análise, né, que eu trago os resultados rapidamente. Aqui no Seaborn com o Matplotlib, eu tenho os gráficos sendo construídos em uma linha de código, tá? Então, aqui eu trago a distribuição da idade, né? Aqui a grande maioria está entre 50 e 65 anos, então você faz uma análise mais detalhada desse comportamento. Eu trago um aqui com a coluna X sendo o cardio, e na Y, né, na variável X o cardio e a Y o IMC, né, o tipo IMC por cardio, e sendo um box plot. É um outro tipo de gráfico. E é justamente esse gráfico aqui que mostra aquele ponto dos quartis, né? Se eu pego aqui para cá, é do primeiro ao terceiro quartil. 50% dos dados eles estão aqui, ó. Normalmente a gente exclui aqueles dados que estão bem embaixo, né? Então, trazendo aqui dois tipos de gráficos aqui para vocês, o stop plot e o box plot, né? Aqui o heat map. Vou trazer a correlação das variáveis. Não sei se todos sabem, mas deixa eu até mostrar para vocês aqui. O que é a correlação das variáveis? A correlação é o quê? É quando ela varia de -1 a 1. E o que ela diz? Quanto mais próximo de 1, ela tem correlação positiva. Quanto mais próximo de -1, ela tem correlação negativa. Então, vamos supor aqui. Se eu não pratico atividade física nenhuma, se eu como muito, eu tenho uma maior chance de engordar. Então, se eu como muito e engordo, essas duas variáveis elas têm correlação positiva, certo? Mas se para eu comer muito, eu gasto muito dinheiro, então eu posso ter uma correlação negativa, certo? Então, quanto mais eu vou engordando, mais eu vou ficando sem dinheiro. Então, trouxe bem a grosso modo, sim, só para dar uma ideia, para vocês, tá? Mas, assim, só trazendo um ponto. Nem toda correlação é casualidade. Isso tem que ser válido. Não quer dizer que, por exemplo, quanto mais quente na praia, mais aumenta as pessoas comendo sorvete, por exemplo. As duas têm correlação. Quanto mais está quente, mais é vendido sorvete. Então, os dois têm correlação positiva. Mas, por exemplo, quanto mais está quente, mais come sorvete e aumenta os ataques de tubarão. Então, o ataque de tubarão, ele tem correlação positiva com a pessoa comer sorvete? Não necessariamente. Então, elas têm uma correlação positiva, mas eu não posso garantir que é casualidade, certo? Então, é uma forma de você fazer uma análise exploratória para verificar o seguinte. Nesse caso aqui, eu tenho aqui, ó, que o APL0, ele tá bem vermelhinho, ó. Aqui mostra que ele tá mais ou menos aqui em 0.7, tá bem próximo de 1. Ele com a API, ó, ele tá dizendo que essas duas pressões, elas têm correlação positiva. A mesma coisa, ele tá me falando aqui, ó, nessa daqui, ó, que ela tá bastante alta, em torno de 0.5, que é o quê? A altura com o gênero, certo? Então, isso aqui, graficamente, ele nos mostra correlações dessas variáveis. Por exemplo, o peso com IMC, ó. E isso aqui a gente sabe. E esse tipo de gráfico ele é bastante importante quando a gente está fazendo essas análises para entender como estão as nossas variáveis, tá? Descendo um pouquinho, estou trazendo aqui mais uma função tail. Nós estávamos usando lá em cima o read, né? HEAD, que é justamente para mostrar os primeiros. O tail me mostra os últimos. Então, eu estou só pedindo aqui para ele mostrar o último valor, ó, que é o 699. E sim, Ramsés, por que está aparecendo agora o 69 se a gente só tem 61 mil? A gente tirou o índice, depois foi fazendo o tratamento depois, né? Aqui na tabela, eu não saí excluindo a posição deles, né, dentro do data frame, certo? Então, ele vai continuar com esse número aqui. Eu excluí outros lá do meio, tá certo? Então, estou trazendo aqui a distribuição de idade, peso e altura, que eu fiz. Estou trazendo as três colunas e estou criando um stop plot dessas três. É só eu fiz um for para mostrar esses três gráficos aqui para vocês,
de uma vez. Então, distribuição de altura, distribuição por peso e distribuição por idade em anos, certo? E a correlação que a gente tinha mostrado lá em cima graficamente, eu estou trazendo ela em números, tá certo? Ó, como eu mostrei para vocês naquela hora, 51, mostrei para vocês aqui os 70, ó, certo? Como eu disse para vocês, ela varia de -1 a 1. Então, a correlação é uma dessas métricas que a gente utiliza bastante para verificar se duas variáveis elas influenciam uma na outra, né? Se elas, quanto mais uma cresce, a outra cresce também. Quanto mais uma cresce, a outra diminui. Se as duas diminuem, tá? E aí, assim, aqui está um código bem maior. Aqui deixa eu logo rodar essa célula para mostrar para vocês de forma geral o que eu queria trazer. É só uma análise do nosso dataset como um todo, tá? Então, distribuição da classe, se é saudável ou doente, né? A média de idade dos pacientes, a média de altura, a pressão. E aí, deixa eu trazer aqui, porque assim, normalmente se eu mostrar só o código para vocês, vocês poderiam assustar, mas é coisa simples, ó. Deixa eu iniciar aqui pela idade, ó. Tô pegando, ó, a idade em anos, né? Tô pegando a coluna. Então, simplesmente o que eu vou pegar? Vou pegar a coluna e colocar a média em anos, tá? Então, ó, print, idade média dos pacientes, eu pego a idade, coloco a função de média e anos. Então, ele vai dar ali embaixo, na tela, a mensagem. A média de idade do paciente é tantos anos. Mesma coisa eu faço a idade mínima. Eu vou pegar a coluna da idade e boto o mínimo. A idade máxima e coloco o máximo. Então, ó, são códigos simples. Se você parar assim, é porque normalmente esse código ele vai assustar na primeira vez, mas são funções bem simples. Mesma coisa a gente colocou na altura, no peso, na pressão, sempre trazendo as médias. E aqui embaixo eu trago essas linhas para vocês, ó. É só o que? Numa célula eu trazer logo todas essas informações para dar uma noção para vocês dessa análise. E na primeira, que é a maior aqui, é o que? É o cardio. Eu estou dizendo o seguinte, quando eu tiver 0, a pessoa é saudável, quando eu tiver 1, a pessoa é doente, estou trazendo o máximo e o mínimo, e aí aqui simplesmente eu estou dizendo o seguinte, se essas duas classes eu tiver, por exemplo, a gente tem 61 mil resultados, eu quero que elas estejam balanceadas, mais ou menos 30 mil para o 0 e 30 mil para 1. Se eu tiver com isso variando mais de 10%, ela me diz que elas estão desbalanceadas. Tá certo? Então, quando a gente roda isso aqui, ele me diz o seguinte, ó, eu tenho 31 mil de uma e 30 mil da outra. Então, são classes bem balanceadas. Então, o dataset aqui, ele tá bom a qualidade, a quantidade de dados para a gente criar um modelo e treinar esse modelo. Certo? Se nós tivéssemos um desbalanceamento grande, por exemplo, se a gente tivesse dos 60 mil, só tivesse 5 mil de pessoas doentes, quando nós rodássemos um modelo, se o modelo colocasse que todo mundo não tem doença, ele ia ficar com a acurácia lá em cima, ele ia ficar com a acurácia acima de 90%. E isso não ia dizer realmente que o modelo aprendeu alguma coisa. Então, sempre quando vocês estiverem fazendo esses trabalhos, tem que verificar se essas classes elas estão bem balanceadas. Existem técnicas para isso, tá? Eu não estou trazendo aqui nesse dataset, eu já trouxe um que ele tem esse balanceamento perto, mas eu posso, num outro momento, de repente, se vocês quiserem, trazer um com essas classes desbalanceadas e usar algumas estratégias nisso, tá? Mas aqui é só para mostrar para vocês que ele está bonitinho e estão bem balanceados. Eu explico aqui um pouquinho, né, da análise do balanceamento, então eu boto as métricas de acurácia, precision, recall, eu digo que trago as funções, vocês, o F1 score, depois vocês leem com calma. E aqui eu digo que elas estão equilibradas, logo a gente vai trabalhar com a acurácia, que é a mais simples. Né, a quantidade que ele testou lá, a quantidade que ele acertou, então eu tenho o valor total da acurácia. Então se eu fiz a previsão de 100 e eu acertei 90, então a minha acurácia é de 90%, né? Então é só trazendo aqui e fazendo aqui para vocês lerem com calma cada uma dessas métricas. Um outro ponto também que eu trago aqui no conteúdo é a codificação das variáveis. O nosso modelo, vocês notaram que ele está todo com os valores numéricos, ou inteiros ou float. Muitas vezes você não vai pegar nesse formato. A gente podia lá estar sexo masculino e sexo feminino. Só que os modelos matemáticos, eles recebem essas variáveis não como texto, eles recebem como números. Então, se nós tivéssemos um dataset com texto, nós precisaríamos fazer a codificação disso. E aí nós poderíamos usar o Label Encode ou o One-Hot Encode. São duas técnicas. Também não vamos usar aqui, mas eu trouxe no conteúdo para vocês terem uma noção. Tá? Então, o One-Hot Encode, por exemplo, a gente vai pegar aquela variável e tu imagina, se nós tivéssemos 100 variáveis diferentes numa coluna daquela, nós iríamos criar 100 colunas e colocar zeros e uns nessas colunas. E aí ia vir outras técnicas, né? A gente tem 13 colunas, a gente partiu agora, quando fez o One-Hot Encode, ficou com 150 colunas. E aí, vai treinar um modelo com 150 colunas? Pode fazer isso? Pode. Mas também nós temos outras técnicas, por exemplo, de redução de dimensionalidade, né, que é o PCA e outras coisas. Então, sempre a gente vai ter dentro
data science, do machine learning, essas técnicas para a gente estar tratando cada um desses pontos. No nosso código, eu não deixei de trazer esses textos para vocês lerem o material com calma e ter esse conteúdo, mas no nosso modelo nós não estamos aplicando, considerando que nós estamos todos com variáveis numéricas. Certo? E aí aqui sim, acaba aquela parte da análise exploratória dos dados e vamos entrar realmente agora para o modelo. O primeiro passo que nós vamos fazer é o quê? É definir os dados X e o dado Y. O que é o X? São aquelas variáveis que vão ajudar a treinar o modelo para a gente encontrar o Y. O que é o Y? Se a pessoa é saudável ou se ela é uma pessoa doente, né? Então, a nossa variável target, né, a nossa variável alvo vai ser o quê? Vai ser o cardio, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o eixo X, ou vou criar uma variável chamada X e vou dropar, né, retirar do nosso data frame, da nossa tabela, a coluna target, que é o quê? O cardio. E a nossa Y vai ser o quê? Vai ser só a nossa coluna da variável cardio. Mostrando aqui para vocês, deixa eu rodar até antes de mostrar o restante. Ó. O DF, eu tenho todo o nosso dataset. Então agora, depois que eu rodei aquela célula, eu trago o X. Se você olhar aqui, eu tenho todas as colunas menos o cardio. E o nosso Y, eu tenho somente a coluna do cardio. Certo? Próximo passo é o quê? É a gente criar 4 variáveis. O que são essas 4 variáveis? É o X treino, o X teste, o Y treino e o Y teste. Para nós criarmos essas 4 variáveis, nós vamos usar uma função chamada train test split lá do pacote scikit-learn, que a gente fez lá em cima, né, a importação desse pacote. O que a gente vai dar para ele? O X, que a gente acabou de criar aqui, que é o que? A nossa tabelinha sem a variável Y. O Y, que é justamente essa. Nós vamos colocar aqui o test size 25%. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o X, vai tirar 25%, que vai ser o X teste, e os outros 75% vai ser o X treino. E no Y vai fazer o mesmo. 25% vai ser o Y treino, ou 75% vai ser o Y treino e 25% o Y teste. Então, de forma geral, eu estou criando 75% desses nossos 61 mil resultados para treinar o modelo. E 25% desses 61 mil para testar o modelo. Então, essa função, ela cria essas 4 variáveis. Tá? Próximo passo é a padronização dos dados. Se você olhar os nossos dados aqui, eles não estão padronizados, porque esse daqui, ó, ele está em variáveis que variam de 0, 1, 2, 3, né? Então está valor inteiro e pequenos. Esses valores aqui, ó, 80, 110, eles já estão nos valores maiores. O que acontece? Tu pode entregar no modelo nesse formato? Pode, mas o ideal é que tu entregue eles dentro, com esses números todos padronizados. Você aplique alguma técnica de normalização desses dados, né? De padronização desses dados. Nesse caso, nós vamos usar o Standard Scale, que também é um pacote que eu carreguei lá em cima. Então, o que eu vou pegar? O X treino, vou aplicar o Scale nele e vou transformar esses dados. Da mesma forma, eu vou fazer no X teste, vou colocar o Transformers, certo? Depois que eu faço isso, eu faço aqui até uma explicaçõezinha para vocês depois lerem com calma, que é a normalização, e aí eu vou mostrar para vocês como é que fica. Ó. Os valores aqui, eles foram todos normalizados. Esses valores aqui são os mesmos valores que estão naquela tabela. Só que esses valores, nesse projeto aqui, ó, até ler com vocês aqui, ó, neste projeto, eu utilizo, né, o Standard Scale, que ele vai transformar cada variável em uma distribuição com a média 0 e o desvio padrão igual a 1. Então, ele vai aplicar uma função matemática que vai dizer que a média é 0 e o desvio padrão é 1, e vai aplicar todos aqueles dados em cima. Então, agora nós temos todos os dados dentro de um padrão, né, dentro desses dados normalizados, nesses númerozinhos aqui, nesse mesmo formato. Entendo, é a mesma informação que está lá em cima do dataset, só que é aplicado uma função de normalização, que é muito bom para o quê? Para a gente aplicar nos algoritmos que a gente vai utilizar, tá certo? Então, depois que a gente normalizou esses dados, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar a coluna cardio e vou verificar se as nossas variáveis, elas têm, só mostrar graficamente, uma influência nessa, né, tem uma correlação positiva ou não com os nossos dados cardio. Mostrando o gráficozinho aqui para vocês, ó. Então a gente tem aqui, ó, que por exemplo, essa variável aqui, que é o AP_HI, ela tem aproximadamente 0,4,5, né, de correlação positiva com a nossa variável, se a pessoa é saudável ou não, tá? Aqui é só para mostrar graficamente, certo? Aqui embaixo, eu vou criar o quê? Simplesmente os 6 modelos, tá? Vou colocar aqui dentro, né, de uma lista, esses 6 modelos, né, regressão logística, o KNN. Por que eu está fazendo isso? É porque eu quero mostrar para vocês eu já aplicando os 6 de uma vez.
para a gente escolher até o melhor. Mas eu poderia fazer um pouquinho diferente. Eu poderia aqui, de repente, aplicar um, depois aplicar outro, mas eu queria mostrar para vocês que não tem muito o que fazer. Você pega, cria um for e aplica os 6 de uma vez, tá certo? Então, nós vamos aplicar esses 6 modelos. Eu coloco aqui abaixo o que é cada modelo, o que é uma regressão logística, o que é o KNN, o Randall Forest, Support Vector Machine, Naive Bayes e o Gradient Booster. Tem muitos outros, mas eu estou trazendo esses 6 aqui para dar uma ideia, tá? Então, o que acontece? Até então, o que a gente fez? A gente fez todo o processo de tratamento e limpeza dos dados e decidiu quais são os 6 modelos que a gente vai utilizar na nossa estratégia de treinar a nossa aplicação. Aqui eu trago novamente as métricas, só para falar para vocês o que é a acurácia, né, a precisão, film score, o resumo rápido aqui, o que é cada uma delas, que é mais para estudo. E o nosso treinamento de todos os modelos vai ser simplesmente somente essa célula aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, lá daquela lista lá em cima, nós vamos trazer o nome e o modelo. Vamos para cada modelo que a gente trouxer, por exemplo, vamos trazer o Randall Forest. Nós vamos fazer o quê? Vamos aplicar o fit. Então, vamos pegar aqui o Randall Forest, vamos o fit, que é justamente o quê? Eu treinar o modelo. Vou pegar o X treino e o Y treino. Esse X treino já aplicado à normalização dos dados. Depois que eu tenho ele treinado, o que eu tenho agora? Prever o X teste. Então, eu vou criar uma variável y predição, que vai ser o quê? O meu modelo, que agora ele já está treinado nessa linha anterior, e vou aplicar nele o quê? Para ele prever o meu X teste. Certo? E aí, assim eu vou ter o que? A acurácia. Que a acurácia vai ser o que? A acurácia score. Ele vai o que? Verificar o meu Y teste, que é o meu real, com o Y previsto, que é esse aqui. E com isso ele vai verificar a quantidade que eu acertei do que eu previ. E aí o meu resultado vai ser a acurácia. E aqui eu vou só dizer qual é o nome do modelo, o valor da acurácia, né? E reportar isso aqui na tela. Então deixa eu colocar. Então agora, nesse momento, ó, vocês estão vendo o asterisco aqui, ele está treinando os modelos. Então aqui, enquanto ele termina, eu vou mostrando para vocês aqui, ó, regressão logística, ele deu uma acurácia de 72%. Então ele disse que depois dele treinado, ele acertou 72% dos resultados. No KNN, 69%. Aí mostra aqui a acurácia, para vocês terem uma ideia. O Naive Bayes, ele acertou 61%. Support Vector Machine, ele já acertou 72%. Randall Forest, 70%. Gradient Boost, 72%. Aqui eu trouxe os 6 de uma vez, mas assim, aqui é uma decisão de vocês. Vocês poderiam simplesmente não ter feito o for e ter iniciado a partir dessa célula aqui. Eu trouxe aqui já para vocês verem rodando os 6 e aqui fica mais fácil da gente decidir. Ramsés, só 72%, porque só deu isso. Existem N estratégias para serem feitas. Aqui eu não estou querendo trazer para vocês um modelo que ficou o ideal, acima de 90%. Eu tenho modelos desse formato aqui. Aqui eu quero trazer para vocês a estratégia. O nosso modelo aqui, que a gente fez rapidamente, ele está com acurácia, com assertividade acima de 70%. Para um primeiro momento, isso aqui é muito interessante, é bom. Que você pode adaptar e melhorar ele. De repente, um modelo desse, com 85%, 87%, ele passa a ser aceitável. E aí vai muita decisão do feeling de você com o seu cliente, nesse caso aqui um médico, um hospital, se ele aceita ou não usar um modelo treinado. Mas aqui eu já tenho o quê? Os 6 treinados. Deixa eu mostrar aqui graficamente para vocês. Aqui é só trazendo os resultados, né? Então a gente percebeu aqui que o quê? Que o Support Vector Machine ele teve uma acurácia de 72,6%, né? Que foi o nosso melhor modelo. Nós poderíamos, de repente, decidir por usar e aí sim, a partir de agora, sair melhorando esse modelo. E aí eu coloco aqui algumas coisas que poderíamos fazer, o que é? As Spirit Engines, certo? Que é você pegar e verificar melhor essas variáveis, né? Ajustar os parâmetros do modelo. Aí sim, você abrir um modelo específico e fazer ajustes dos parâmetros. Utilizar outros modelos mais avançados, a gente só decidiu aqueles, em trazer aqueles 6. Tratar os outliers com maior cuidado, a gente usou o IKE, né? Mas a gente podia usar outras técnicas. Criar os pipelines separados, como eu disse ali, a gente botou os 6. Aqui eu queria o quê? É trazer tudo. Olha, aqui, ó, um outro ponto, ó, tratar sem a normalização. A gente normalizou os dados. Será que ele não poderia ter um resultado melhor se a gente não normalizasse? Aí rodava o modelo sem normalizar. Então, assim, nós poderíamos trazer N técnicas aqui para a gente tentar aumentar a acurácia. Eu não trouxe aqui o Perceptron, o Multilayer Perceptron. Eu poderia até ter trago aqui, que eles normalmente têm outra assertividade maior, mas eu ia ter que trazer outros pacotes, como o Keras ou o OpenCV. Eu teria que... Tinha que ser um momento dedicado para a gente aplicar esses modelos específicos. Mas assim, eles poderiam ter uma assertividade maior, de repente a gente usasse um Multilayer Perceptron. Então, de forma geral aqui, era trazer esses 6 modelos e vocês verificarem o quanto o código é pequenininho, né? Ali vocês aplicarem esses 6 modelos. Então aqui a execução concluída com sucesso, agora eu tenho um modelo treinado. O que é essa célula aqui?
Eu vou testar com 2 casos. Eu estou colocando aqui, criando 2 casos, um homem e uma mulher. Coloquei aleatório dados. O que eu vou fazer aqui? Estou criando na questão do IMC, vou aplicar a normalização. Por quê? Já que a gente treinou com os dados normalizados, quando eu for testar novos casos, eu tenho que aplicar tudo que eu fiz lá em cima nesses novos casos. E aí aqui eu vou usar o Gradient Booster para prever. E aí assim, o que ele está me dizendo aqui? Ó, que o primeiro paciente ele tem doença cardiovascular e o segundo paciente é 0. Aqui, por que foi que eu só coloquei essa célula? Porque vamos supor que se a gente tivesse com esse modelo treinado, era eu pegar esse arquivozinho do modelo treinado, entregar para a turma do software lá, que eles iam criar aqui a API de integração, que ia enviar essas informações para ele ia dar a resposta para dizer se a pessoa é saudável ou não, para colocar no sistema esse retorno. Então, aqui é só para mostrar o quê? Que esses dados aqui, eles não estavam inicialmente no modelo. Aqui eu já trazendo dados extras, que eu podia colocar aqui qualquer outro dado para fazer esses testes. E aqui, de forma geral, o Altermark, que é para mostrar para vocês quais foram os pacotes que eu utilizei. O Pandas 2.3, Matplotlib 3.10, NumPy, Seaborn, Scikit-learn. E aí, para vocês replicarem, né, é pegar, instalar esses pacotes e rodar esse arquivo no computador de vocês com o arquivo CSV. Vocês rodando isso, vocês vão ter o mesmo trabalho sendo replicado. Mais um ponto que eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se é esse. Pronto, ó. Esse código aqui, dessa tela, se vocês forem ver, é o quê? É desde a importação dos dados até os modelos treinados. Por que foi que eu coloquei nessa célula aqui? Vocês podem ver que aqui a gente não tem 70 linhas de código. Aquele meu documento está bem extenso, por quê? Porque eu botei bastante conteúdo ali, explicações. Mas se a gente for no código realmente para tu criar esses 6 modelos, não são 70 linhas de código. Então, o bom de utilizar esses pacotes, que eu venho utilizando na atividade, é o quê? É porque eles facilitam demais. É fácil tu implementar depois que tu entende o conceito. Então, é mais difícil você entender o que é um label encoder, standard scale, o que faz cada modelo desse, que realmente a implementação. Porque a implementação é simples, o código é simples, tu não precisa ser aquele cara que sabe muito desenvolvimento de software, muito Python. Tu sabendo o básico, tu consegue fazer toda essa implementação. Tá certo? Com isso, eu passo todos os pontos aqui da nossa aplicação. Aqui eu passei desde o início, desde o importar o pacote ao carregamento dos dados, até concluir com um modelo treinado e que agora o quê? É melhorar ele, adaptar e tentar acertar, trazer uma acurácia bem maior.